Ei, maquiadora linda! Bora de maquiagem na prática hoje? Tô trazendo uma modelo pra vocês que tem uma pálpebra gordinha. Como a gente identifica uma pálpebra gordinha? Repare que nesse formato de olho, ela não tem muita profundidade na linha do côncavo. A parte abaixo das sobrancelhas dela é a pálpebra fixa. Quando ela fecha os olhos, reparem que você consegue ver toda a pálpebra dela, mas quando ela abre, não se mostra muito a pálpebra móvel. Então, a técnica que você, maquiadora, tem que trabalhar em pálpebra gordinha são técnicas que evidenciam o côncavo, com que façam parecer que ela tem muito espaço de pálpebra. Então, para isso, você tem que usar cores mais fortes, cores mais intensas para criar um côncavo maior no formato de olho dela e para fazer com que a sombra apareça. Então, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês uma técnica que eu trabalho em pálpebras gordinhas. E para começar, eu já fiz todo o preparamento. Quando eu fiz a preparação da pele, eu também passei o corretivo na área do côncavo e para começar, para ser a base dessa sombra, né? Então, já fiz isso antes. Lembra de sempre passar o corretivo antes de você aplicar a sombra. Então, para começar, eu vou aplicar uma sombra de uma cor com fundo amarelo. E eu vou fazer esse fundo, que vai ser o fundo de toda a sombra que eu vou passar nesse olho hoje, né? Que eu vou utilizar. Quando você for trabalhar o fundo da sombra, eu sempre começo do côncavo e indo em direção às sobrancelhas. Esse vai ser o fundo amarelado que vai aparecer no final da sua maquiagem. E eu sempre utilizo a sombra pegando do côncavo e levando para fora, para cima, em direção às sobrancelhas. Depois disso, eu vou usar uma sombra marrom. É uma cor marrom um pouquinho mais alaranjada, com um fundo bem quente. Por quê? Eu faço a transição. Então, do amarelo quente para um laranja, que também tem um fundo quente, eu consigo fazer uma transição bem bacana nessa sombra. Então, quando você for fazer o fundo da sua maquiagem, né, na área do côncavo, utilize cores mais próximas e que combinam, que tem um fundo parecido, que tem um fundo quente. Nessa sombra, eu vou sempre pegar do mais claro. Por quê? Para você fazer o côncavo e o fundo da maquiagem, é sempre bom você utilizar as cores mais claras, né? Você pode pegar uma cor que você vai fazer a transição, porque depois, no canto interno, que você vai utilizar uma cor escura. Mas para fazer o côncavo, eu gosto de utilizar cores mais claras, né? E aí eu consigo fazer uma transição bem legal. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu recomendo para você fazer também. Quando você for fazer um olho, também faça o outro ao mesmo tempo. Eu não gosto de fazer um olho depois para o outro, porque pode ser, se você tiver muita dificuldade de memorizar as sombras que você está usando, você, quando passar para o outro olho, você pode esquecer qual foi as sombras que você passou, como é que você fez a tonalidade, se você esfumou muito, se você não esfumou. Então, um olho pode ficar muito mais intenso do que o outro. Então, quando eu trabalho um olho e na mesma hora, depois que eu aplico uma sombra, já aplico no outro olho também, a mesma sombra, você consegue já ir percebendo aonde precisa ser alterado, aonde precisa arrumar, se um olho precisa ser mais esfumado, se o olho tem que ser mais intenso, se o outro tem que estar igual. Então, para estar igual, eu gosto de trabalhar os dois ao mesmo tempo. Se eu passo marrom em um, no outro eu vou passar o marrom também, logo depois, tá? Eu gosto de trabalhar os dois olhos ao mesmo tempo. Cada sombra vai ser na mesma etapa, então eu não faço um e depois o outro. Principalmente quando você for trabalhar a parte do côncavo, precisa estar bem esfumado. Não tem importância você misturar essas duas cores, porque para fazer a transição ela tem que ser misturada mesmo. Repare que eu passei o amarelo primeiro e logo depois eu vim com laranja e eu juntei essas duas cores e eu levei para fora. E eu levei bem para cima, porque na pálpebra gordinha eu gosto sempre de levantar um pouco mais esse esfumado para cima. E a próxima cor que eu vou usar é esse rosinha bem claro de um blush, de uma paleta de blush que eu tenho. Então, se você tá começando na maquiagem, não tem muita opção de sombra, de paleta de sombra, e se você tiver o blush, você pode utilizar o blush como sombra também. Então, olha que legal. Para utilizar a sombra, você não vai ter só essa finalidade. Então, se você tiver uma cor de blush que dá para usar como sombra, você pode fazer isso tranquilamente. E eu sempre faço isso. Quando a gente está começando a maquiagem, a gente não tem muita opção de sombra realmente. Então, se você tiver um batom, utilize o batom. Se você tiver uma sombra, use sombra.
Então, o interessante disso é você ser criativa, tá? Usar o que você tem. Repare que quando eu trabalho nessa pálpebra gordinha, eu sempre levanto mais. Eu passo da linha do côncavo dela. Eu quero que esse olho pareça que é maior. Então, eu sempre tenho que ir mais para cima. Quando ela tem bastante espaço entre a pálpebra móvel e as sobrancelhas, olha o grande espaço que ela tem. Então, eu sempre levo para cima. Porque eu vou parecer que eu vou fazer com que esse olho pareça maior, que aumente. Então, ó, eu peguei esse rosinha do cantinho interno e levei para cima, trabalhando toda a área que tiver disponível para você aplicar essa sombra. A próxima cor que eu irei aplicar é esse rosa mais intenso, mais escuro, porque eu quero fazer a transição. Repare que eu comecei o canto interno com um rosinha mais claro. Quando a gente faz a transição do canto interno até o canto externo, você tem que ir fazendo um degradê. Do canto interno, mais claro. Quando for para o meio, mais intenso. Quando for para o canto externo, que é o cantinho do olho do lado de fora, você vai pegar uma cor muito mais intensa ainda. E é isso que vai trabalhar o meu degradê. Você vai conseguir fazer a transição das cores, o esfumado perfeito, sabendo trabalhar a cor e a intensidade dessa sombra. Se você começou utilizando a cor mais clara, vai fazendo a transição para o tom mais escuro, sempre em tonalidades diferentes. Então é isso que faz o esfumado ficar perfeito. E você esfumando todas essas cores. Quando você utiliza todas essas cores de tonalidades, de intensidade diferente, você vai fundir uma na outra, esfumando bem cada uma delas, para elas se juntarem e não haver marcação. Mas, Stephanie, socorro! Quando eu aplico a sombra, essa sombra vai abrindo um buraco. Por que está acontecendo isso? Porque você está utilizando muito peso na mão. Pode ser esse fator, ou pode ser também que você não aplicou o primer ou o corretivo antes de aplicar essa sombra. E quando você não tem a base para aplicar a sombra, essa base, quando você vai juntando uma em cima da outra, ela não pigmenta. E quando ela não pigmenta, ela vai abrindo um buraco. Você vê que você está aplicando sombra ali e a sombra não pigmenta. É isso que acontece quando sua sombra está abrindo. Eu não consigo trabalhar com minhas sombras porque as minhas sombras não pigmentam. O que você vai fazer? Use um fixador de maquiagem que você tem. Borrife no seu pincel e você vai aplicar a sombra, pegar a sua sombra e vai aplicar na pálpebra. E essa sombra ela vai estar muito pigmentada por causa do fixador. Quando a gente utiliza o fixador no pincel, ela cria muito mais fixação e potencializa a cor da sua sombra. Só cuidado para não molhar demais esse pincel. Se tiver muito molhado, tire o excesso em um papel que você tem, algum papel toalha, para essa sombra não vir molhada sobre o côncavo. Quando a pálpebra é gordinha, eu gosto de utilizar as cores mais escuras no canto externo. Eu gosto de utilizar o preto, mas quando você utilizar o preto no canto externo, para esfumar esse preto, você tem que usar uma cor aproximada do preto. Então, eu vou utilizar um marrom bem intenso, marrom bem frio, bem escuro. E esse marrom vai servir de fundo para o meu preto que vai vir logo depois. Então, ó, aplico dando batidinhas. Cuidado para não subir demais, tá? Você tem que ir aos poucos para trabalhar esse marrom. E você vai aplicando, dando leves batidinhas para não abrir essa sombra e não formar um buraco. E vai aplicando leves batidinhas até ele ficar esfumado, para ter a transição entre as sombras anteriores que você passou. Então, muita paciência, tá? Quando você estiver esfumando com sombras escuras, você tem que ter muita paciência, porque a rapidez não vai fazer que você termine mais rápido. Pode ser que fique muito marcado, então tem que ter muita paciência e cautela na hora de esfumar as cores mais escuras. E é sempre aos poucos. Repare que eu peguei um pouco de sombra e fui aplicando. E aí ele estava ficando mais claro. Quando eu vi que estava faltando mais, eu fui lá, peguei mais produto, peguei mais a sombra marrom e fui intensificando mais a minha cor. Então, não é tudo de vez que você vai esfumar, é aos poucos. Pegou um pouquinho, esfumou. Depois você pega um pouquinho mais de sombra e vai intensificando para ficar esfumado. Depois que você criou o fundo marrom, você vai vir com o preto agora. E esse preto, você tem que ter muito cuidado, porque essa sombra preta pigmenta muito. E você não pode deixar com que caia sobre a pele ali abaixo, porque senão vai manchar a pele dela. Então, repare que eu pego o meu dedo polegar, levanto as sobrancelhas e eu vou aplicando bem rente aos cílios dela.
A medida que eu vou aplicando, dando batidinhas, vai ser a medida também que eu vou esfumando. Por isso que eu faço a aplicação com um pincel bem pequenininho de esfumar. Para você esfumar o canto externo, para detalhes, você tem que usar um pincel de esfumar menor que você tiver. Se você utilizar um pincel com as cerdas muito grandes ou um pincel com as cerdas muito fofo e bem maior ou a maior que você tem, vai manchar toda a parte ali exterior do formato do olho da sua cliente e não vai ficar com esse acabamento. Então, a intenção que eu quero deixar esse preto é bem no cantinho. Então, é aos poucos. E é uma parte bem menor, não vai ocupar todo o espaço da pálpebra. A gente tem que começar sempre pelo cantinho, bem pequenininho e ir subindo, porque quando a gente vai subindo, vai ser o resíduo da sombra que tá ficando. Porque quando a gente pega a sombra no pincel, tem muito produto ali. Então, a gente começa bem rente aos cílios. Quando a gente tá subindo, esse produto já tá acabando, né? E ela tá levando pra fora. Então, o resíduo que fica no pincel é a parte que vai ser levada para fora. E aí sim você pode esfumar com a mão bem leve para não ficar marcado. Agora, para eu esfumar esse preto, eu vou utilizar a sombra laranja, que foi a sombra que eu utilizei no côncavo. Lembra que eu utilizei essa cor no côncavo, no fundo? Então, a cor que você utilizar no fundo dessa sombra vai ser a cor que você vai esfumar esse canto externo. Como foi esse laranja, o marrom mais alaranjado, eu vou utilizar ele para esfumar esse preto. Então, com essa cor, eu vou fazer a transição do preto para as cores que eu apliquei no fundo. Então, quando eu quero esfumar o preto, você tem que pegar uma cor, outra cor que você utilizou no fundo, para causar essa transição, para não ficar muito marcado. Repare que quando eu estou aplicando esse marrom, olha como a marcação já vai saindo, porque eu estou juntando essas duas cores. O que faz ficar a sombra marcado é quando você consegue ver o limite onde começa a sombra e onde termina. E quando a gente quer o esfumado perfeito, a gente precisa sincronizar essas cores. E essa etapa é o seguinte, você esfumou, talvez você vai perceber em algum lugar que esteja precisando ser mais intensificado. Então, olha, como eu quero o cantinho mais pretinho, então eu peguei mais sombra e tô aplicando de novo. É com muita calma, gente, tem que ter muita paciência mesmo. Eu peguei mais produto preto, mais sombra preta, e fui aplicando aos poucos para intensificar, porque eu quero mais forte esse canto externo. Na pálpebra gordinha, a gente tem que trabalhar com cores mais escuras para criar profundidade nesse olho. E aí, de novo, olha, apliquei mais preto, para esfumar esse preto, eu vou pegar mais um pouco de marrom e esfumar de novo para criar a transição. Então, sempre que você for aplicar o preto e tiver marcação, pegue outra sombra e vai esfumar esse preto, tá? O preto se esfuma com outra cor. Para você esfumar o preto sozinho, ele vai ficar marcado. Agora eu vou para o outro olho e vai ser a mesma coisa. Repare que meu polegar tá levantando também ao final das sobrancelhas, porque a pálpebra gordinha costuma ser um pouco mais flácida nessa área, porque a pálpebra fixa, ela cai sobre a pálpebra móvel. Por isso que com o meu polegar direito eu levanto essa pele para eu conseguir ter visibilidade de onde eu estou aplicando essa sombra. Para não acontecer que o seu preto ele esfarele e cai sobre a pele embaixo, você tem que dar batidinhas e não forçar essas cerdas ao ponto de dobrar elas. Porque quando você dobra e põe muito peso, a sombra, em vez de ser aplicada, ela vai ser espalhada sobre o rosto e vai manchar a pele. Quando eu dou batidinhas, eu já vou esfumando e essa sombra vai pigmentando na pele. Quando eu aplico esse preto já esfumando em movimento de varredura, o que acontece com essa sombra? Ela vai espalhar para o lugar onde estou passando, é como se fosse uma vassoura. Quando você varre a casa, quando você varre o chão, com o movimento de varredura, a sujeira vai para a direção que você está jogando a vassoura. Com o pincel a mesma coisa. Se eu estou esfumando esse preto e fazendo um movimento de varredura, pro lado que eu estou varrendo, pro lado que eu estou arrastando, essa sombra vai ir em direção do lado onde eu estou puxando. Por isso que eu não vou com a mão pesada, arrastando muito forte. Porque se eu fizer isso, essa sombra vai sujar aonde não precisa ser pigmentada.
Agora que eu já finalizei o outro olho com o preto, eu vou ver aonde que tá precisando esfumar. Então, com os olhos, você vai conseguir, com os olhos delas fechados, você vai conseguir ver aonde precisa ser mais esfumado. Pede ela para abrir o olho, ver se algum lado tá diferente do outro. Então, aonde que tiver marcação, você vai tirar toda a marcação. Esse é o momento para você tirar toda a marcação. A cada etapa que você coloca, a cada sombra que você coloca, você vai ajeitando um ao outro para ficar igual. Para você tirar a marcação, você tem que, ou você pode utilizar ou pincel sem nenhum produto, pincel limpo, ou você pode utilizar o pincel com a cor que você usou no fundo da sua cliente para esfumar. Então, ó, aonde que eu vejo que precisa esfumar, eu esfumo sempre com um pincel maior. Porque quando você utiliza um pincel pequeno, acaba não utilizando os lugares, alcançando os lugares que precisam ser esfumados. Quando eu utilizo o pincel grande, eu já consigo esfumar melhor todas as cores. Não tenho cola de glitter, como faço para me virar? Você vai utilizar algum fixador que você tenha para colar esse glitter ou pigmento. Quando você usa o fixador, o nome já diz tudo, ele fixa. Então, ele pode quebrar o galho para você que ainda não tem cola de glitter. Como nessa sombra eu quero o glitter mais espalhado, eu não quero marcação, eu quero ele bem espalhadinho, bem esfumadinho. Então, eu vou vir com um pincel maior que eu tenho de esfumar e eu vou aplicar essa cola com um pincel de esfumar sobre a pálpebra. Porque assim, como eu já tô aplicando em vários lugares espalhados, quando eu aplicar o glitter ele vai estar mais esfumadinho. Eu vou utilizar esse glitter na cor bronze da Ruby Rose. Eu gosto muito da textura dele, ele é um produto bem baratinho e é um produto para você que está começando a investir. Eu super indico para você investir nesses glitters. Uma das melhores formas de você aplicar o glitter para que não haja marcação é você posicionar o pincel em cima do lugar onde você quer aplicar esse glitter e vai dando, ó, com o dedo indicador, dando batidinhas nesse pincel, porque o glitter que está nessas cerdas, ela vai cair sobre o lugar que você quer aplicar. Uma coisa você precisa saber, quando você está aplicando a cola, enquanto a cola não estiver seca, esse é o momento certo para você aplicar esse glitter. Porque o que vai fazer fixar é quando a cola estiver secando, o glitter já está ali, então ela vai grudar junto com a cola. Se você deixar a cola secar para depois ir com glitter, esse glitter não vai fixar nessa pálpebra. Então por isso a cola precisa ainda estar úmida, porque ela tem que secar junto com o glitter que você já aplicou. Nesse olho, você poderia estar utilizando as cores de glitter que você quiser. Você vai usar a sua criatividade. Você poderia estar jogando ali um dourado, porque faz a mistura legal esse rosa com laranja e o dourado, fica bonito. Você poderia estar jogando um rosa um pouquinho mais intenso, um glitter mais rosado, um glitter mais alaranjado. Então, você pode utilizar essa técnica com outras cores diferentes. Como eu estou aplicando esse glitter em pálpebra gordinha, a gente precisa sempre levantar mais. Repare que ó, o glitter que eu apliquei está acima do côncavo dela. Se eu aplicasse abaixo do côncavo, quando ela abrisse o olho, não ia dar para ver esse glitter. Por isso que eu passei acima do côncavo. Repare que eu subi bem mais do que a área do côncavo dela, para evidenciar esse brilho. Quando você está aplicando glitter, é super normal esse glitter cair sobre a pele, tá? Não fique desesperada se esse glitter cair sobre a pele, não estragou sua maquiagem. Por isso que quando cair, enquanto estiver caindo, você pega um pincel grande de pó, um pincel bem grande, para tirar esse resíduo de glitter que vai caindo. Se cair, você já imediatamente tira. Não demora para tirar esse glitter que caiu sobre a pele para não fixar. Para esse glitter não ficar ali e demorar a sair. Então, você vai fazendo um movimento de varredura para tirar esse glitter. Agora eu vou utilizar esse marrom bem quente, porque eu quero fazer uma transição entre o glitter e aquele preto bem no meio. Porque não pode haver espaço, tem que estar em transição. Então, eu percebo que eu precisei adicionar alguma cor que fizesse a transição entre o glitter e o preto. Por isso eu peguei uma cor intermediária, só com uma cor mais quente, mais escura, para fazer essa transição. Por que eu não reparei isso antes?
porque eu deixei para o final. Agora que eu já apliquei o glitter, sua cliente vai fechar os olhos e você vai conseguir ver aonde que precisam ser mudados, porque se você ficar vendo muito isso quando está aplicando a sombra, você acaba perdendo muito tempo. Então, quando eu vou finalizar a maquiagem, eu vejo aonde está precisando mais repor o produto, aonde precisa ser mais intensificado. Eu vi que precisava de mais ser intensificado entre o glitter e o meu esfumado preto. Então, no final, eu faço todos os detalhes que precisam ser acertados. Então, toda vez que você for finalizar uma sombra, pede ela para fechar os olhos. Antes de finalizar, deixa para o final os detalhes que precisam ser acertados. Como eu percebi agora que eu precisei colocar um pouco mais de glitter, eu peguei mais glitter e coloquei onde precisava colocar, onde que estava faltando. Então, sempre no final da sua sombra, quando você terminar, você sempre fica atento aos detalhes. Deixa os detalhes para o final, certo? Você precisa entender que a pálpebra gordinha ela tem pouco espaço de pálpebra móvel. Então, para aplicar o delineador, você tem que fazer o mais fino possível, porque se você fizer um delineador muito grosso, quando ela abrir o olho, todo esse delineador que ficou grosso, ele vai fazer com que tampe toda a pálpebra móvel, vai dar essa impressão. Então, ele tem que ser fino, o mais fino possível, porque ela não tem muito espaço quando abre o olho. Quando ela abre o olho, não consegue ter muita visibilidade dessa pálpebra móvel. Então, esse delineador tem que ser fino para não ocupar todo o espaço. Então, você precisa saber disso. Qual o melhor delineador para usar em atendimento? Eu sempre vou indicar o delineador em gel. Porque o delineador em gel, ele é mais pretinho e você consegue trabalhar ele fazendo com que a carga pigmentária dele não fique cinza. Esse preto não fique cinza, ele tem que ficar bem pretinho. Então, os delineadores em gel vão ser os mais pretos que vão ter no mercado. Então, você consegue utilizar ele como delineador, vai conseguir utilizar ele na linha d'água também. E não se esqueça que você precisa escolher um delineador que seja resistente à água. O delineador em gel que eu estou usando é um da Eudora e ele é a prova d'água. Todos os produtos que você utilizar no olho, máscara de cílios, delineador, lápis de olho, tem que ser resistente à água. Toda vez que você for fazer o esfumado na parte inferior dos olhos, abaixo, você precisa utilizar as mesmas cores que você utilizou para fazer o fundo na pálpebra da sua cliente. Então, como eu utilizei a sombra laranja e a marrom para fazer o fundo, foram as primeiras sombras que eu usei. Então, elas vão ser as primeiras sombras que eu vou usar abaixo na linha inferior dos olhos para conseguir fazer a transição. Então, até na linha baixa, eu vou vir primeiro sempre com a sombra mais clara. E depois vou intensificando com as cores mais escuras rente à raiz dos cílios. Se você quiser mudar e colocar outra cor, você pode adicionar. Se você quiser colocar um azul, alguma cor colorida, pode adicionar também. Eu estou intensificando mais com a cor laranja para ficar mais realçado. Então, eu vou aplicando ele dando batidinhas, não arrastando muito para não sujar. Sempre que você for utilizar o delineador em gel, sempre espere o tempo de secagem, porque se ela abrir os olhos na pálpebra gordinha, vai manchar a pálpebra, porque é muito caída sobre a pálpebra móvel. A pálpebra fixa, ela encosta na pálpebra móvel quando abre. Então, se você não esperar o tempo de secagem desse delineador, vai manchar. Mas minha cliente abriu o olho e o delineador borrou a minha sombra todinha. E agora? O que eu vou fazer? Calma que essa é a hora de você respirar fundo, contar até 10 e você vai ter que tirar esse delineador. Então, eu pego um pedaço de algodão, você pode também utilizar o cotonete, é até melhor, é porque eu não tinha aí o cotonete, mas você pode utilizar o cotonete molhado com um tônico facial. Não use demaquilante, você também pode usar alguma água micelar que não tenha demaquilante. E você vai voltar reaplicando novamente o delineador no mesmo lugar onde você aplicou anteriormente. Repare que na medida que você vai tirando com o algodão, ele vai abrindo buraco. É claro, porque você está limpando e ainda mais por ser um delineador em gel. E ele se secar é mais difícil tirar ainda. Então, vai abrir o buraco. Então, você precisa refazer
esse lugar aonde foi tirado. Como abriu um buraco, tirou todo o produto que você passou antes. Então, você vai ter que voltar com todos os produtos que você aplicou para fazer. Qual foi o primeiro produto que você aplicou antes da sombra? O corretivo. Então, você vai vir com o corretivo nesse lugar para essa sombra pigmentar, porque se você não topar esse buraco com o corretivo, ele vai ficar manchado. E aí, depois que você reaplicar a sombra, agora eu vou vir com o glitter, porque tinha glitter aí. Então, eu vou voltar com o glitter de novo, vou passar a cola nesse lugar com o pincel de esfumar e vou vir jogando o glitter por cima. E aí, vai fazer com que tampe a marca que tiver e nem vai parecer que borrou ou que você tirou. Antes de terminar a parte inferior dos olhos abaixo, eu vou fazer a medição dos cílios postiço para adiantar o meu tempo. Então, eu peço para ela fechar os olhos e vou medir esses cílios. Vou ver se preciso cortar. Porque se precisar cortar, você vai ter que fazer isso antes de passar a cola na base desses cílios. Então, se precisar cortar, você corta. E aí, eu já venho com a cola passando toda sobre a base. Eu pego o aplicador do pincel e passo por toda a base desses cílios. Eu gosto de passar uma quantidade boa, tá? Eu não coloco muito pouco, não. E aí, eu aplico grande quantidade e deixo o tempo de secagem, né? Pra dar a liga. Então, ó, já apliquei nos 2 cílios. Eu aplico os 2 de vez e deixo eles secando. Então, como eu não gosto de perder tempo, enquanto tá secando a cola de cílio, você pode estar fazendo alguma coisa para adiantar essa maquiagem, para não ficar esse tempo esperando sem fazer nada. Então, eu vou aplicar o hidratante nos lábios dela, porque os lábios precisam ser hidratados, né? Então, já deixo esse hidratante sobre os lábios delas para ir hidratando, enquanto o cílio está secando. E por que usar o hidratante nos lábios é tão importante assim? Porque isso vai fazer aumentar a durabilidade desse batom. Independente se você for usar um batom, um gloss que é molhado, né? Você ainda assim precisa hidratar esses lábios para garantir a fixação. E principalmente se for batom líquido mate, ele precisa ser mais hidratado ainda para evitar que craquele. Agora, se você pegar uma cliente que tem os lábios muito extremamente ressecados ou que está estourado, por falta de hidratação, você vai precisar fazer a esfoliação antes de usar o hidratante labial. O tempo médio para você esperar a cola secar vai variar muito da cola que você usa. Eu gosto de utilizar 1 minuto. 1 minuto é o tempo necessário para fazer com que essa minha cola dê a liga e faça com que quando eu grudar esses cílios na pele, já vai grudar automaticamente, porque já tá no ponto certo. Então, eu venho aplicando, ó, com a pinça. É o jeito mais fácil que eu consigo para aplicar na cliente. E eu venho no lugar em rente aos cílios dela. Tem que ser bem rente. Não pode ser uma distância muito grande dos cílios dela. Tem que ser muito em cima da raiz dos cílios da sua cliente. E aí, como já tá a liga da cola, quando você aplica, ele já cola. Então, você sempre dê batidinhas, pressione por algum tempo, até você sentir que esses cílios realmente colou. Porque esse é o momento certo para você ter certeza que colou. Porque se você não esperar esse tempo para colar, depois ele vai ficar descolando. Então, enquanto ele estiver solto ainda, enquanto ele estiver mole e pegajoso, ele ainda não secou. Então, ela não pode ficar abrindo o olho toda hora. Esses cílios não vai grudar no olho dela. Por quê? Porque ela tá mexendo muito o olho. E quando mexe muito, dificulta a colagem dos cílios. E eu sempre vou começar a colar do cantinho interno e depois eu vou indo pro canto externo, pro lado de fora. Eu começo a colar sempre do canto interno, porque eu tenho que saber por onde eu vou começar, porque esses cílios não pode ficar muito no cantinho do olho dela, porque senão a ponta desses cílios vai ficar machucando e ela vai lacrimejar. E se ela lacrimejar, minha amiga, esses cílios não vai colar no olho dela, porque tem lágrima. Só cola quando tiver seco. Sempre quando você for aplicar os cílios, tenha um suporte com a pinça e use os dedos também como apoio. Por quê? Eu vou fazendo a aplicação com a pinça e para fazer com que esses cílios fiquem bem grudadinhos mesmo, eu vou pressionando com os dedos para ficar grudado. Eu tenho que ter certeza que esses cílios colou realmente.
E assim que você colar, você pede para ela abrir o olho para conferir se está tudo certo, pergunta a ela se não está pegando em algum lugar. Você não pode deixar com que sua cliente fique incomodada se estiver pegando alguma pontinha ou se essa ponta desse cílio estiver machucando ali o olho dela. Então você pede para ela abrir, pede para ela mexer, piscar, tá? Porque a cola já tá seca, então não tem problema se ela piscar nessa hora. E aí você pede para ela mexer esses olhos para você saber se não tá machucando, se não tá pegando em algum lugar. Ela tem que se sentir confortável. E você explica para sua cliente, principalmente se for a primeira vez que ela estiver usando os cílios, explica que é normal ela sentir um incômodozinho. Ela vai ficar vendo sim os cílios, é normal que ela veja esses cílios, principalmente se esses cílios forem grandes, né? Então você explica para ela que vai ter um tempinho para ela se acostumar e ter um tempinho para ela poder se adaptar com esses cílios postiços. E se a sua cliente vir fazer a maquiagem com você e ela falar que não quer usar os cílios postiços, você vai ter que perguntar para ela o porquê que ela não gosta. Se é porque incomoda, se for o fato de incomodar os cílios, coloca uns cílios bem pequenininho, um bem levinho, um bem natural, que faça com que ela não sinta esses cílios no olho dela. O que você tem que fazer como profissional é aconselhar que com os cílios dá uma diferença. Sem os cílios, não vai ficar um acabamento tão bonito. E aí você pode mostrar para ela, mesmo se ela não quiser, fala que vai fazer um teste, coloca esses cílios nela só para ela ver se ela vai querer ou não. E aí você vai ter que colocar uns cílios que seja bem confortável nos olhos dela, bem pequeno. E você vai mostrar a diferença para ela de um olho para o outro, com os cílios e sem cílios. E eu tenho certeza que ela vai amar a diferença que dá com os cílios postiços. Depois de eu já colher os cílios postiços, tudo certo, agora eu vou para a parte inferior dos olhos dela, né, para a linha abaixo. Então, eu vou terminar o meu esfumado com essa cor marrom bem quente, que foi uma cor que eu apliquei na sombra, na pálpebra acima, né? Então, eu vou também fazer esse esfumado na parte de baixo dela. Eu vou pegar sempre um pincel, sempre você vai utilizar um pincel chanfrado para fazer esse esfumado embaixo. Por quê? Porque a área é pequena, então isso é um detalhe. E para você fazer isso, tem que ser um pincel que seja pequeno também. Se você fazer esse esfumado abaixo com umas cerdas muito fofinha e muito grande, você vai acabar fazendo um olho de panda nela. O que é olho de panda? Você vai fazer com que essa sombra fique muito abaixo e passe do limite que tem que ser aplicado. Essa sombra não pode descer muito abaixo, por isso utilizado um pincel pequeno. E agora eu vou finalizar com a máscara de cílios. Se você quiser utilizar o delineador em gel ali da linha d'água, se você quiser esfumar preto embaixo também para ficar mais marcado, você pode aplicar. Lembre que quando você quer intensificar esse olho e deixar mais marcado, você pode utilizar na linha d'água a cor preto, o delineador em gel ou lápis de olho e esfumar o preto embaixo. Então, toda vez que você utilizar um lápis preto na linha d'água, você precisa também esfumar esse preto rente aos cílios inferiores dela. Então, quanto mais você quer intensificar, se você quiser mais marcado, você pode utilizar cores mais quentes na parte de baixo. E se você quiser que o olho não fique tão marcado, que não fique tão chamativo, você não utilize o lápis preto na linha d'água. Apenas faça o esfumado rente aos cílios inferiores dela e finalize com a máscara de cílios. E olha esse resultado, olha como faz diferença na pálpebra gordinha. Então, quando você faz esse esfumadinho preto, sempre mais marcadinho, faz com que apareça mais essa sombra dela. Quanto mais claro você usar nessa parte, não vai ressaltar, não vai parecer que ela tem pálpebra. Quanto mais brilho você aplicar e quanto mais intenso for as cores, mais profundidade vai ser criada. E a intenção da pálpebra gordinha, quando a gente quer maquiar, a gente quer ressaltar, né? Então, a gente precisa usar cores mais intensas. A gente precisa criar mais profundidade para aparecer essa sombra. Se você utilizar só uma sombra bem clarinha, vai evidenciar mais ainda a pálpebra gordinha dela, não vai aparecer a sombra. Por isso, ó, coloquei bastante esfumado preto com glitter, porque tem que chamar a atenção, né? Tem que ser projetado para fora essa sombra e ficar um olho bem marcado, e fica lindo.